Oi pessoal, alguém fez uma pergunta para mim na caixinha esses dias, perguntando por que eu comecei a evangelizar nas redes sociais. Então eu vou falar para vocês de uma forma bem resumida, porque tem gente aqui que, alguns já me acompanham desde o início, sabe o que aconteceu, mas tem muita gente nova no perfil e não sabe o que aconteceu que eu evangelizo nas redes sociais. Então foi assim, começou no Instagram. Eu usava o Instagram sempre para minha profissão, para postar meu trabalho, para postar vídeos sobre a minha profissão. E em 2018 eu já era católica, né? Sempre fui católica, mas católica de BGE. Inclusive tem um vídeo meu falando sobre minha conversão, né? Já tá postado no Instagram e no Facebook. Mas aí então eu me converti em 2018, a gente sabe que a conversão é diária, mas eu me converti em 2018. Em 2021 eu fiz uma publicação aqui no Instagram falando que nem toda forma de amor é válida. E essa publicação repercutiu muito. Eles vieram nessa publicação e me atacaram de várias formas, me ameaçaram de morte. Falaram que se me visse na rua eles iam me matar, iam me apedrejar, que era para eu me cuidar. E nessa época também eu trabalhava numa clínica e como meu perfil era profissional, tinha na descrição ali, na bio do meu perfil, tinha um número da clínica. E essas pessoas entraram em contato com a clínica e começaram a ameaçar as pessoas e ameaçar a clínica, né? Falaram que a hora que a gente saísse, né? Naquele dia que aconteceu isso, na hora que a gente saísse da clínica, eles iam de noite lá e iam apedrejar toda a clínica. E não contentes com isso, eles pegaram e entraram em contato com, fuçaram toda a clínica ali, né, o perfil da clínica, e descobriram as pessoas que trabalhavam ali, os profissionais, e começaram a ir na rede social, ir nas redes sociais dos outros profissionais e atacar os outros profissionais, né, que não tinham nada a ver com a publicação, que foi uma publicação minha, né. Enfim, foi por causa disso que eu comecei aqui no Instagram, porque eles me ameaçaram de morte, ameaçaram a clínica, eles iam em vídeos meus da minha profissão e começaram mas pessoas assim lá de São Paulo, que eu nunca vi na vida, eles escreviam assim: nossa, que atendimento péssimo, péssima dentista. Nossa, eles me caluniaram um monte nos meus vídeos da minha profissão, sabe? Nada a ver com o post que eu tinha feito. E me denunciaram também para o CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia. Chamaram a televisão local, acho que até para a polícia eles me denunciaram. Mas graças a Deus não aconteceu nada, ninguém veio, mas eles fizeram isso. Então a gente, eu fiquei naquela coisa assim, será que o que vai acontecer, né? Mas gente, eu tava, graças a Deus, assim, Deus me sustentou, porque eu tava com uma paz muito forte, assim, sabe? Porque tanto que umas amigas me ligaram pra ver como é que eu tava, porque elas estavam vendo a gravidade da situação que tava, né? Pessoas me ameaçando de morte, tudo, meus pais super preocupados. E eu tava super tranquila, até hoje eu também não entendo como é que eu fiquei naquela... Entendo, né? Porque foi graças a Deus, né? Mas assim, era uma tranquilidade assim que... surreal, assim. Não era uma coisa normal, não. Pra essa situação ali, né? Então, depois que eu vi essa maldade que eles fizeram, que eles estavam fazendo, me caluniando e fazendo todo esse tipo de coisa, eu comecei a evangelizar e continuar falando cada vez mais. Se eu falei aquilo lá incomodou, eu continuei falando até que eles cansaram e pararam de vir no perfil. E aí, na época eu tinha 6 mil... 6 mil não, falei errado. Na época eu tinha 3 mil seguidores e quando eu fiz o post, perdi muitos seguidores. Eu não lembro qual o número que eu cheguei, mas eu perdi muitos seguidores. E aí eu continuei evangelizando, continuei postando a doutrina católica, e assim foi indo, e foi chegando gente, foi chegando mais pessoas, mais católicos, e tô aí até hoje, postando a verdade pra vocês, né? Graças a Deus, né, quando eu me converti eu também caí na mão de pessoas boas, né? Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, Padre José Augusto. Então eu já sabia um pouco da teologia da libertação marxista, então cada vez eu fui estudando mais e aprendendo e passando também para quem me seguia, quem chegava e quem ia chegando, né?
Então foi aí que eu comecei a evangelizar no Instagram, foi por causa desse motivo. E no Facebook que eu comecei a evangelizar foi porque eu decidi, né, ser catequista. E eu já sabia da teologia da libertação marxista, mas acontece o seguinte: a gente saber e a gente ir numa missa e escutar uma homilia de cunho marxista é uma coisa. Agora você tá dentro ali, convivendo com pessoas comunistas que pregam amor, que pregam acolhimento, mas não fazem nada disso, é terrível, gente. Assim, eu sei que eu não sou a única a passar por isso, muita gente passa por isso, né? Até peço para quem já passou por isso, se tem alguma experiência, conta nos comentários, porque assim, é terrível. Para vocês terem uma ideia, meu pai ia junto comigo no finalzinho, né, da catequese. Eu não conseguia mais dar catequese sozinha, não conseguia mais chegar no ambiente sozinha. Meu pai me acompanhava sempre até ia junto na sala, dava catequese junto comigo e saía junto comigo, porque, gente, eu vou falar para vocês, eu acordava, minha catequese era terça-feira de manhã. Toda terça-feira de manhã eu acordava vomitando e com dor de barriga, de saber que eu tinha que ir lá enfrentar essas pessoas que são comunistas. Eles fazem assim o terror, sabe? Eles é terrível, é terrível. Eles só têm esse papo docinho para agradar o ouvido de quem não entende e é enganado por eles. Falam de amor, falam de acolhimento, falam de que tem que acolher todo mundo, que tem que amar o próximo, mas eles não fazem nada disso. É puro sentimentalismo e discurso de cunho marxista. Gente comunista ensinando crianças, né? Porque vocês sabem que eles querem pegar justamente as crianças. Então, eles me expulsaram, né? Porque já desde o início, quando eu comecei na catequese, já deu confusão já no primeiro mês no grupo da catequese, porque imagina, eles postando... sabe aquelas coisas assim que fala, o Papa disse que é para fazer jejum de palavras negativas e não de carne. Aí pensa, né? Aí se eu fosse falar alguma coisa que isso ali não estava certo e que não era, isso ali não era uma fala verdadeira e o certo era fazer o jejum, abstinência, né? Meu Deus do céu! Aí é porque eu era retrógrada, era da idade da Inquisição, queria tacar fogo em todo mundo. Nossa, fizeram assim um terror, sabe? Como se eu fosse querer condenar todo mundo. E a gente sabe que não é assim, né? É só esse discurso maldoso, porque é maldoso esse discurso deles, porque não pregam, não vivem aquilo que pregam, né? Então assim, aconteceu muita coisa, né? Tem vários vídeos aí contando o que aconteceu nesse meu período da catequese aí, mas resumidamente é isso, que daí eu comecei a evangelizar no Facebook por causa dessa situação, porque me expulsaram, deram um jeito de me expulsar da catequese, falando que não tinha mais turma para mim. Eles levaram até a primeira comunhão, acabou a primeira comunhão, eles falaram que então estava encerrada a catequese e no próximo ano não tinha mais turma para mim. Esse foi o jeito que eles acharam de me expulsar, porque eles tentaram me expulsar antes, tentaram arrancar o catecismo da minha mão, tentaram me expulsar da catequese, mas não tinha provas, porque eu estava com a igreja, eu estava falando aquilo que o catecismo ensina, né? Então não tinha como me expulsar. Então a única forma eles acharam era fazendo isso, dizendo que não tinha turma. E aí eles continuam lá ensinando as crianças. Eu tento avisar e continuo tentando avisar pela rede social, né? Tanto Instagram quanto Facebook. Tento evangelizar dessa forma para que os pais, aos pouquinhos, catequista é assim, né? A gente não colhe os frutos, né? A gente planta a semente e, né, deixa para Deus colher os frutos, né? Então é isso, esse foi o motivo que eu comecei a evangelizar no Instagram e também no Facebook. Tá bom, pessoal? Vim contar para vocês, porque tem muita gente que não acompanha desde o início e talvez tinha essa curiosidade, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês.